Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fernando Rocha, estou fazendo esse contato aí com vocês. Recebi o convite da minha editora, a Record, e aqui nessa editora, nessa casa, eu escrevi o Na Medida do Possível ou Quase. Está dando para ver aqui? Um livro que eu tenho muito orgulho, primogênito, filho único, é a família inteira. O livro é a família inteira. Eu tenho muita alegria de ter sido o autor desse livro, de contar um pouco da minha história nesse processo de amadurecimento, de entendimento, processo que durou ao todo uma década, 10 anos apresentando um programa de saúde, qualidade de vida chamado Bem-Estar, programa que foi líder de audiência na Manhã Brasileira pela TV Globo e que impactou diretamente muitas pessoas, milhares, milhões de famílias brasileiras ao longo do planeta, ao redor do planeta, porque a gente também era transmitido, o nosso programa era transmitido para 150 países pela Globo Internacional. O alcance desse canhão de informação útil sobre saúde, informação útil sobre saúde, é um alcance que chegava a 2 milhões e meio, a 3 milhões de pessoas por minuto. É uma responsabilidade muito grande. E nesse período todo, é claro que eu fui mudando o meu conceito de bem-estar, de qualidade de vida, de estar em forma, de cuidar da saúde. No início, eu me sentia um orgulhoso representante de quem está acima do peso. Metade da população mundial, metade da população brasileira estão nesse time aí. Metade do mundo está acima do peso. Eu estava acima do peso, muito acima do peso. Estava conversando em outra live nesses dias, falando que, poxa, eu era um apresentador de um programa de saúde e pesava cerca de 115 quilos. Como é que pode ser plausível uma coisa dessa? Só mesmo pela democracia do entendimento estético, né? Que era isso que acontecia. Poxa, a gente tinha que falar com o maior número de pessoas ao mesmo tempo, e então nada mais legal do que ter um gordinho simpático apresentando o programa. Durante muito tempo foi assim, durante um bom tempo foi assim. Mas a partir de um determinado momento eu fui entendendo que eu precisava fazer alguma coisa por mim. Eu gostava de dizer que a gente. Eu gostava de contar uma história do Dr. Alfredo Halper, Dr. Alfredo Halper, que foi um dos grandes incentivadores do programa, participou muito dessa nossa jornada. Foi uma jornada oceânica, uma jornada fantástica. O Dr. Alfredo hoje já está no céu, brilhando por nós. E o Dr. Alfredo dizia que existem outros parâmetros para a gente medir a saúde além da balança. Pelo menos uns 5, 6, 7 exames são mais importantes do que a balança, os indicadores da balança, para a gente definir a saudabilidade de um indivíduo. Quais são? Os exames de hemograma, né? Colesterol, triglicérides, esteatose hepática. Eu achava lindo isso. E eu falava, eu divulgava isso, eu comentava sobre isso. Olha, existem mais exames que medem a saúde do que os ponteiros de uma balança. Eu adorava falar isso. Mas vocês acham que eu fazia os exames? Claro que não. Não, eu era um gordinho rebelde. É, e era muito interessante ficar nesse lugar, né? A Mariana Ferrão, que apresentava o programa comigo, tinha o lugar da idealização, uma mulher fantástica, não só fisicamente, mas uma pessoa que virou minha irmã nessa jornada toda, e ela era uma coisa quase inatingível para a maioria das pessoas, né? Porque ela realmente é muito linda, é maravilhosa. A Mari tem uma alma fantástica, mas ela exemplificava isso, a perfeição. E eu exemplificava e exemplifico a realidade. Enquanto eu achava que eu era a realidade de milhares de pessoas, eu ficava confortável. Mas ao transcorrer essa estrada, eu fui entendendo
que eu precisava fazer algo mais, que eu precisava mudar a minha percepção, porque eu influenciava as pessoas. E que se eu passasse por um processo de mudança na minha vida, verdadeiro, real, eu poderia ter muito sucesso com isso, do ponto de vista jornalístico, né? E eu sempre gostava de citar uma frase dos irmãos Marx, do Groucho Marx, dizendo que eu nunca entraria, assim como os irmãos Marx dizem, né? Eu nunca entraria para um clube que me aceitasse como sócio. É muito legal isso. Eu dizia, eu nunca faria um regime que servisse para mim. Eu tinha pavor de duas coisas, balança e regime. Eu corria longe disso. É uma corrida que não leva a lugar nenhum. Mas quando me é dado o desafio de fazer um regime reportagem, eu entendo que poderia ser uma coisa legal, porque um regime reportagem é diferente de um regime e é muito mais uma reportagem do que a própria vivência disso. E aí eu tenho o meu primeiro contato com a Clínica Ravenna, que é onde eu me entendo por gente, tenho uma percepção de que é preciso ter uma mudança, é preciso ser o protagonista dessa mudança, e foi uma coisa fantástica esse processo. Eu estou dizendo um dos pilares que eu conto nesse meu livro, na medida do possível, a razão do nosso bate-papo aqui hoje. O emagrecimento, a percepção de uma mudança também no movimento, que me fez, primeiro, correr a São Silvestre. Eu pesava 115 quilos e, mesmo assim, consegui correr a São Silvestre. Foi muito bacana. Hoje eu já participei de 6 provas da São Silvestre, que tem ao todo 12, 15 quilômetros, 15 quilômetros, né? Tem 15 quilômetros. É uma prova relativamente mais curta, né? Seria mais fácil que uma meia maratona, muito mais fácil que uma maratona, que tem 42 e poucos quilômetros, mas eu já participei de uma outra prova grande também, chamada UTMB, Ultra Maratona, Ultra Mont Blanc. Não é uma maratona, é uma prova de trekking. Trekking é uma outra coisa. Vai além da corrida, vai além de um esforço repetitivo que é da pista ali, subindo montanhas, uma prova que sai, a UTMB, ela tem várias etapas, várias provas. Eu fiz essa que tem um esforço médio, são quase 50 quilômetros, em 10 horas de prova, sai de uma cidadezinha da Suíça, e o MB, o Mont Blanc, esse famoso monte, a segunda montanha mais alta da Europa, que fica na divisa da Suíça, da França e da Alemanha, Mont Blanc. É maravilhoso. Já fiz essa prova também, fiz no limite, ou seja, eu já tenho uma percepção do que é o esforço físico, atividade física, né? O outro pilar do livro que eu estou falando agora, esse aqui, na medida do possível, é a dança, é o movimento. Como muitos de vocês sabem, né, eu participei da Dança dos Famosos e o livro conta essa aventura de ter participado da Dança dos Famosos sem ter nenhuma coordenação. Na época eu não tinha, hoje eu evoluí um pouquinho para regressão. Antes eu não tinha, hoje que eu não tenho mesmo. E mesmo assim eu consegui dançar durante 5 finais de semana, durante 5 ritmos, durante 5 etapas no Domingão do Faustão, na Dança dos Famosos. Eu conto aqui essa aventura, que não foi simples. Foi uma história de superação, de transmutação, porque eu tive que me reinventar, me reposicionar. Foi como aprender um idioma. Eu considero a dança como um idioma novo que a gente aprende. Na verdade, foi um contato com esse idioma. Ele não é um idioma comum, assim, mais simples, mais próximo do meu dia a dia. Não é um inglês, um italiano, um francês, não, dessa nossa mesma raiz linguística. Seria um russo, um polonês. Para mim, dançar foi um pouco isso, sabe, gente? Para mim, dançar foi como vivenciar, navegar nesse mar
de letras e posicionamentos e pernas e braços e vai para frente, vai para trás, vai para frente, assim, de um jeito que eu nunca poderia imaginar que eu conseguiria. E isso, com tudo isso sendo transmitido ao vivo, aí para mais gente ainda, né, no domingo da Globo, no Domingão do Faustão. Uma experiência muito bacana, mas o que eu falei dessas três coisas, o que é mais legal é que o título mostra, a partir de três pilares que são fundamentais para a minha experiência de vida, de apresentador de um programa de saúde, né? Correr, emagrecer e dançar. Não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas sendo, de alguma forma, vai ajudar bastante. Então, tudo isso tem muitas medidas para te ajudar, né? Para te ajudar a começar a correr, para te ajudar a começar a emagrecer, para te ajudar a dançar. O mundo, a internet, a televisão, todo mundo tem uma medida do possível, né? Tem uma medida de preferência e, certamente, uma medida que a gente não vai alcançar, mas a gente vai vislumbrar, a gente vai ficar olhando, puxa, que bacana essa medida do possível, né? Que legal essa medida que eu não consigo de jeito nenhum alcançar, essa medida que eu vejo no Instagram, essa medida que eu vejo no Facebook, essa medida da internet, né, maravilhosa. Internet, né, no Instagram não tem ninguém com cara feia, não tem ninguém no cheque especial, não tem ninguém emburrado, todo mundo é lindo, feliz. Essa medida deixa a gente até mais frustrado, né? A medida do corpo também, né? A medida, puxa, todo mundo que posta foto correndo no Instagram, na internet, nas redes sociais, né? Sempre fez um negócio fantástico, está com uma pose maravilhosa. Talvez essa medida não seja a sua que está me ouvindo agora. E não foi a minha. Eu encontrei a minha. Encontrei a minha para emagrecer, para começar a emagrecer. Encontrei a minha no processo de entendimento disso tudo, quando eu cheguei na clínica, a Clínica Ravena, aqui de São Paulo, foi muito interessante porque eu cheguei assim, eu ia sair de férias em maio, a gente estava no final do mês de fevereiro, eu não sei se o carnaval ia ser em março, no iníciozinho de março, acho que seria no iníciozinho, finalzinho de fevereiro, assim. E aí a Moema, que hoje é minha grande amiga, um anjo da guarda que eu tenho, ela chegou e disse assim, olha, então tá, você começa aqui, vamos começar, a gente precisa de um tempo mínimo. Quanto tempo? Deixa eu ver, talvez uns 40 dias, pode ser, tal, você começa. Eu falei, não, mas peraí, tem o carnaval. Eu falei assim, mas o carnaval? Não, vamos começar antes. Eu falei, não, 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 começar um regime antes do carnaval, eu não vou começar. Ela falou, mas isso é desculpa de gordinho. Eu falei, então, tá a desculpa adequada. E eu não comecei, não só depois do carnaval. Eu comecei depois do carnaval, tem a quarta, né? Terminou o carnaval. Oh, quinta, sexta, sábado. Hoje é o carnaval nas grandes cidades, ele inclui a quarta-feira de cinzas, a quinta-feira posterior e depois a sexta, sábado e domingo. O carnaval só termina no domingo. E foi assim. Eu, na segunda, me apresentei para as restrições regimísticas que eu iria abraçar com muita determinação e perdi 20 quilos nesses 2 meses, quase 2 meses, menos de 2 meses. Na verdade, foram 50 e tantos dias, não chegou a 2 meses. Mas foi a medida minha, foi a medida que coube a mim, com disciplina, com determinação, foi a medida que eu pude ter, foi o que eu consegui fazer, né? O que eu consegui entender do que era razoável para mim. Então, à medida do possível, é muito legal que tenha esse título, porque não é só isso, à medida do possível, ou quase, quase na medida do possível, porque a gente não tem muito certa, né, essa medida na nossa cabeça. Qual é essa medida?
não sei, a gente pode se adequar a ela, né? Eu tenho uma personagem muito emblemática na minha vida, porque esse também é o tema de uma palestra que eu faço já há algum tempo, e eu gosto muito de falar sobre ela para plateias do Brasil inteiro, que quando terminou o regime, eu lembro assim, né, tem os três porquinhos, os 7 anões e os 5 quilinhos que voltaram, 5 quilos. Durante esse regime, que foi praticamente um regime ao vivo, televisionado, né? Eu mostrava minha geladeira, mostrava minhas tentações, mostrava minhas limitações. Era um regime hipocalórico, muito radical, para perder 20 quilos em 2 meses. Imaginem vocês, né? E foi um projeto super bacana que o programa encampou, chamado Afina Rocha. Foi muito legal isso. A Afina Rocha envolveu pessoas do mundo inteiro, literalmente, mas principalmente do Brasil, a ponto das pessoas virem falar comigo: poxa, você me deu força para emagrecer também, estamos com você, estou na luta com você. Muito bacana isso. E depois que terminou, eu fiz um outro projeto chamado Afina Rocha Vida Real, porque tem, como eu disse, os 3 anões, os 3 porquinhos, os 7 anões e os 5 quilinhos, que sempre voltam, né? Tem 5 quilos que insistem em voltar de qualquer jeito. E aí eu descobri maneiras assim naturais, não regimísticas, não era nenhum regime, não era nenhuma dieta, mas como é que eu poderia me manter no peso? Fazendo coisas do dia a dia. Foi aí que eu encontrei uma mulher, já vou responder o Lucas. Foi aí que eu encontrei, Lucas, vou te responder logo, uma moça que pediu para tirar uma foto comigo e ela era assim fora dos padrões academísticos, assim. Não era de nenhuma academia de ginástica. Assim, para que eu possa dizer como ela era, eu iria me sujeitar até a incorrer num termo politicamente correto, dizer, ela era um pouco gordinha. Eu acho isso uma bobagem, falar assim, poxa, gordinha. Doutor Alfredo, de novo, falando sobre esse meu anjo da guarda, dizia que não existe ainda definido um tema politicamente correto para a gente chamar uma pessoa que está acima do peso. Qual é? É gordinho? É gordinha? Eu não sei, vocês podem me ajudar também. Qual vocês acham que é a forma de a gente se referir a uma pessoa? Claro que não é gordo, não é. Depende até da entonação que a gente fala, né? Mas essa menina, ela não era, então, magrinha. E ela vem falar assim comigo: Fernando, eu perdi 5 quilos, eu estou muito, muito, muito feliz. Eu sei o nome dela até hoje, Edileuza. Ela tem uma. Eu pedi para tirar foto com ela, eu uso a foto dela na minha palestra, eu uso a foto dela na palestra, porque ela, para mim, é a medida do possível, ela é o resumo da medida do possível, até onde a gente pode chegar e aonde a gente pode ser feliz sendo o que é. Porque não é só a medida do possível ou quase, ainda tem um outro subtítulo que eu tenho mais orgulho ainda: um não manual sobre a vida saudável. Por que não manual? Porque a gente tem manual? Seria tão bom se tivesse, né? Deixa eu ver hoje. Quarentena. O que comer na quarentena? Se a gente tivesse manual, estou com fome, tome água. Aliás, essa é ótima, tomar água, porque o dispositivo do cérebro que diz quando a gente está com fome é o mesmo dispositivo que também fala que a gente está com sede. Então, antes de cair numa pratada, antes de assaltar a geladeira, toma uma água. Talvez você não esteja com fome, talvez você esteja com sede. E sede nunca é caminhada perdida. A água vai ser sempre bem-vinda, porque a gente precisa tomar pelo menos 2 litros de água ponderada, em torno de 8 a 9 copos, né? Vamos lá. Falando demais, né, gente? Vamos responder as perguntas. Você conseguiu incorporar essa rotina na sua vida ou esses 52 dias foram suficientes? Eu consegui incorporar essa rotina na minha vida, mais de entendimento, sabe, Lucas? Mais de entender. Eu entendi que
Fome é uma coisa, vontade de comer é outra coisa. As duas questões são muito associadas. Lá em Minas, né, eu sou mineiro, graças a Deus, tem um ditado que diz o seguinte: poxa, isso também é um ditado brasileiro, né? Juntou a fome com a vontade de comer, como se fome e vontade de comer fossem irmãs gêmeas. Elas não são irmãs gêmeas, não são palavras e expressões gêmeas. Fome é uma coisa e vontade de comer é outra, completamente diferente. E aí, quando você se percebe com essas diferenciações, que fome é orgânico, fome é cíclico, fome é necessária, fome tem a ver com vida, sobrevivência, é ótimo, a gente precisa ter fome, ok. Mas vontade de comer, não. Vontade de comer é ansiedade, é emoção, é frustração, é medo, é raiva, é quarentena. Quarentena é terrível para a vontade de comer, né? Então é isso, né? A, a, a Leonora Ramos. Qual foi a parte mais. A pergunta da Leonora Ramos. Qual foi a parte mais complicada? A reeducação alimentar ou a rotina de exercícios? A Leonora também, a Leonora que está falando aqui, né? Vamos lá. Eu acho que os dois são assim, autoajustáveis, né? A parte alimentar é um sofrimento no início, mas assim, só no papel, sabe, Leonora? Porque a parte do alimento, quando a gente se entende, né? Fala assim, não, poxa, para que eu vou fazer isso? Por que eu vou comer? Poxa, eu estou querendo repetir mesmo. Quando você aprende a fazer essas perguntas, e elas são muito importantes no trabalho, psicológico que é feito lá no grupo Ravena, é muito legal isso, porque as pessoas fazem esse grupo de estudo com gente muito parecida com você. Então, se você tem um perfil de idade, de percepção de mundo, eles vão ter esse cuidado para colocar gente muito parecida. E aí você vai encontrando também problemas que são parecidos com os seus e soluções que também podem ser muito parecidas com soluções que cabem no seu dia a dia. A parte do exercício, ela vai ficando vital. Depois que você termina tudo isso, você vê que, puxa, o movimento não pode estar dissociado de uma educação alimentar. É preciso estar com isso em dia, né? Eu estava comentando hoje, numa outra live, coisa que a gente faz é live nessa quarentena, né? Falando sobre isso, um grupo de grandes chamados Big Losers, os grandes perdedores de programas americanos, né? Realities americanos, pessoas que perdem 70, 80 quilos nos Estados Unidos, eles foram revisitados cerca de 8 anos depois, os que conseguiram manter. E aí, a ideia era encontrar pontos de contato, pontos bem-sucedidos na rotina desse pessoal, que depois de 8 anos, 9, 10 anos, continuava mantendo o peso. Existia um ponto maravilhoso em comum na rotina deles. Todos tinham pelo menos 9 horas por semana de atividade física. Entenderam? 9 horas por semana de atividade física. Isso inclui a semana como um todo, né? Uma semana fechada, de domingo a domingo. Então, a atividade física não tira folga. Poxa, não, hoje não vai, hoje é domingo, nem tem quarentena. A gente tem que se reinventar nesses dias. Então, é isso. Tudo é difícil. Até também, no meu livro, eu digo, né? Tudo é difícil. É difícil, porque as pessoas falam, né? Mas, poxa, você fez o regime. Quero ver agora. Difícil é manter. É difícil manter, realmente difícil manter. Mas é difícil fazer o regime, é difícil ser gordinho, é difícil tomar a decisão de emagrecer de uma forma objetiva. Porque quem pensa em fazer regime, estou pensando em fazer regime, já perdeu. Né? De pensar, morreu um burro. Só de pensando em fazer um regime, você já não está fazendo certo. Então, tudo é difícil nesse processo. Tudo é difícil. Você tem que escolher que difícil você quer para levar para a sua vida e transformar e deixar esse difícil mais fácil, né? É essa a questão, né? Essa que é a questão.
Vamos ver aqui mais perguntas. O Lucas, na verdade, é o nosso coordenador aqui, né? Por isso ele está me mandando aqui, eu estou falando. Beleza, Lucas, vou tomar mais uma aguinha aqui. Enquanto chegam mais perguntas, na live anterior, uma live para um grupo lá de Curitiba, chamado Grupo um chá da tarde, chamado Grupo Alice. Eu tive até que dançar na live. Bom, vamos lá. Agora, Amanda, como manter a dieta sendo ansiosa? Amanda Sinelli. Olha, Amanda, é difícil mesmo. Como eu disse, né? Tudo é muito difícil nesse processo, né? Para começar, para manter, para terminar. E a ansiedade é um componente corrosivo disso tudo. Entra na questão da diferenciação da fome com a vontade de comer. Entendimento do que é fome e vontade de comer já é o primeiro passo. Eu tenho feito muito esse exercício, sabe? De ver, puxa vida, eu estou comendo por quê? Eu estou com ansiedade, eu estou com aflição, eu estou com emoções que estão substituindo ou tomando frente nesse processo de alimentação, né? Porque tem um psicanalista amigo meu que dizia o seguinte, que quando a gente senta para comer, uma das primeiras coisas que a gente tem que observar é se a gente está comendo como gente. É uma frase forte. Olha se você está comendo como gente, porque muitas vezes a gente não come igual gente, a gente come igual bicho. Tem uma tendência assim de querer, assim, tudo que a gente... Isso é uma pesquisa já consagrada, antiga, dos nutricionistas. Tudo que a gente come com a mão engorda mais do que o que a gente come com garfo, com talher, sentado à mesa, de uma forma ritualística, como a própria comida merece, né? Tem também uma ideia de que quando a gente come sozinho, muita gente está de quarentena sozinho, tem muita gente nesse processo, né? E não tem uma companhia e pensar, para quê, né? Não, vai e arruma qualquer coisa, come até em pé na porta da geladeira. Não, comer em pé já estou dizendo que é horrível e tal. Mas, às vezes, a gente esquece dessa cerimônia do sentar, do colocar a mesa, colocar a mesa não é necessariamente colocar muita oferta de comida, porque quando tem muita, a gente acaba perdendo a mão e perdendo a noção. Mas o sentar, o caprichar, o preparar um guardanapo, alguma coisa bonitinha, para um momento muito especial de se alimentar, isso já é parte de um processo de percepção também. Comer em pratos menores, você repara que prato de self-service, né? Comida de buffet, é sempre grande. Para quê? Não é à toa, é para a gente colocar mais comida. Se a gente come num prato menor, né? A Leonora também está perguntando se eu tenho recaídas habituais. Claro, lógico que eu tenho, né? É lógico. Eu me pego sempre nessas armadilhas. Leonora, eu vou só ler aqui o prólogo do meu livro, para quem está chegando agora, é o Na Medida do Possível, né? Um não manual sobre vida saudável. Olha só, rapidinho, só uma frase. Estamos em guerra contra os 4 cavaleiros do Apocalipse: o sal, a gordura e o álcool. E, na maioria das vezes, é uma delícia perder para eles. O sal, a gordura e o álcool. O sal, a gordura, o sal, o açúcar, a gordura e o álcool. Os 4 cavaleiros do Apocalipse. E, na maioria das vezes, é uma delícia perder para eles. Minhas recaídas são os cavaleiros do Apocalipse. É lógico, né? Eu tenho, mas eu guardo também comigo uma frase que eu ganhei logo depois que terminou tudo, uma frase muito bacana da Moema, que ela pôs um quadrinho e me deu. Seja mais forte que suas desculpas. Isso é muito forte. Ser mais forte que suas desculpas. Normalmente, as nossas desculpas são as melhores, porque a gente não está comparando com ninguém, a gente é senhor da razão. Poxa, a gente está debatendo sobre coisas nossas, a gente está lutando contra o nosso próprio argumento. E qual vai ser a melhor desculpa? As nossas melhores, porque não tem ninguém para julgar, só a gente.
Então é aí que a gente precisa ser mais forte e perceber, né? Como eu estou fazendo nos dias de quarentena. A Amanda também falando aqui conosco. Amanda chegou agora. Bem-vinda, Amanda. Pelo menos a sua primeira pergunta. Amanda, não está sendo fácil para mim. Eu reconheço que está sendo muito difícil manter uma rotina. Sabe o que eu fico achando? Eu tenho tanta coisa para fazer, vocês estão vendo esse tanto de livro aqui, que eu quero organizar isso ainda. Eu tenho certeza, eu não sei quando vai demorar a quarentena, eu não sei quanto tempo mais vai ser muito necessário, como é necessário a gente ficar em casa. Mas eu tenho certeza que no dia que terminar tudo, eu vou falar assim: não tive tempo. Não deu tempo de eu fazer tudo, porque é tanta coisa que você vai, não, hoje era para eu ter arrumado isso aqui, não arrumei. Mas semana passada também era. Então, vamos falar das recaídas. Essas recaídas acabam, puxa, já que eu não fiz, então já que, né? Famoso já que, e aí nessa vou me perdendo. Graças a Deus eu tenho minha mulher aqui, minha generala, minha manager, minha comandante Juju, e ela realmente é um freio nesses impulsos. Ela fala, não, puxa vida, senta, não, você está comendo, você está... Ela evita que eu coma com a mão, aquelas picadas, né, assim, que são muito perniciosas, e o que é muito legal, a casa precisa entender esse processo. A coisa mais difícil, a luta mais inglória, é fazer regime numa casa que não está conectada com você. Se a casa não perceber a sua intenção, se todo mundo continuar comprando sorvete, biscoito recheado, tomando suco com açúcar, enfim, se a casa onde você mora não perceber a sua mudança, você tem que mudar de casa, né? Você tem que fazer a casa estar adaptada a isso, porque aí a luta vai ser muito pior. Você abre a geladeira, tem uma torta. Você abre o armário, tem bolacha recheada. Aí não dá. Bom, que tipo de alimento não pode faltar para ajudar a nossa imunidade nessa quarentena? Olha só, eu tenho ouvido a Raquel tá falando, a imunidade, né? Fantástica, né? Preciosa para os dias de hoje. Tem uma lista imensa de alimentos que aumentam a imunidade, começando pelo limão, cúrcuma também muito forte, né? É o açafrão, né? Essas receitas elas são variadas, cada um tem um acento, uma entonação para determinados tipos de alimentos, mas uma coisa que tem sido muito falada e que a gente tem em abundância aqui no Brasil e não toma a devida precaução, principalmente nesses dias que a gente está em casa, é o sol. O sol é fantástico para a nossa imunidade. O sol é fabuloso, não só para fabricar a vitamina D, que vai fabricar ossos, que vai fabricar o sangue, que vai deixar a gente mais firme, que vai proteger a nossa integridade, vai nos manter de forma íntegra, né? O sol ele tem outras funções fantásticas para o nosso corpo também, ligadas à imunidade. Então, eu estava reparando isso, né? Puxa, eu moro num apartamento, o meu apartamento não tem varanda. Então, se eu estou em casa, como é que eu vou sair para tomar sol? Mas sempre bate um solzinho. E nesse cantinho que a gente precisa se achegar, se aproxegar ali, né? É muito importante ter essa disciplina nesses dias. Eu acho que dessa lista de alimentos, eu incluiria o sol como o principal de todos eles, abundante, vasto, farto. Vamos lá. Enquanto a bebida alcoólica é um bom vinho, uma boa cerveja, Rosângela. E aí, Rô? Eu gosto do vinho. O vinho tem, né, alguns elementos que são antioxidantes, né? Mas também só no final de semana. Tenho esse lema de rigidez que eu tive também durante o regime, que eu aprendi na Clínica Ravenna, que é o seguinte: 80% do tempo com muito controle, 20% do tempo com menos controle, menos, mas nunca sem controle, nunca sem determinar, nunca sem rédea na mão, nunca sem ser você o protagonista da sua própria história.
Então, 20% você dá uma relaxada, né? E principalmente nesses dias que a rotina está mais flutuante, aí que a gente precisa ter mais entendimento disso ainda, sabe? Com relação a essas normas, né? Tipo, hoje pode, seja mais forte que suas melhores desculpas, né? Vamos lá também. Agora, Raquel, qual foi a sua maior dificuldade quando aceitou o desafio do Afina Rocha? A minha maior dificuldade era a minha própria desinformação do processo. Meus medos que me deixavam, sabe, Raquel, naquela situação de estar acima do peso, de não cuidar da minha saúde, de ser apenas o representante de metade da população mundial, da metade da população brasileira, que estavam acima do peso. Então, eu achava que eu ia sofrer muito, que eu ia passar fome, que eu ia ficar muito mal-humorado, mas a primeira coisa que a nutricionista falou comigo, quando ela me entregou o papel, pá, e disse: você precisa perder 20 quilos. Isso, Camila. Eu amo a Camila, uma queridíssima. Ela, sou muito grato a ela pela forma como ela conduziu esse processo. E hoje eu entendo que um time onde passe fome é para ter válvulas, é para ter saídas não transgressoras, mas, por exemplo, com os redutores de danos. Vou citar dois que são permitidos no regime da Clínica Ravena. A gelatina, zero caloria, zero, e o refrigerante, zero também. Até hoje eu uso a gelatina, que eu mesmo faço, até dou uma misturada, coloco um iogurte desnatado, fica uma delícia. Essa receita é ótima. Faço a gelatina, aí coloco um iogurte desnatado, sem nada, iogurte só enquanto iogurte mesmo, aí fica aquele leitinho meio coalhado, porque a gelatina está quente, né? Mas aí o que eu faço? Bato no liquidificador. O iogurte zero, com a gelatina zero, né? Liquidificador, põe na forminha, vai para a geladeira. Delícia. Aí sem culpa, legal e tal. E é isso, sabe? Então, respondendo a Raquel, a maior dificuldade foi exatamente essa, o não entendimento da situação, a não percepção, assim, a minha própria ignorância mesmo. Meu Deus, vou passar tanta fome. E foi uma das épocas mais felizes da minha vida. O regime é uma época difícil, de limitações. Vou até colocar nessa lista de dificuldades o que os amigos falam com você. Poxa, cara, você não está tomando uma cervejinha, não? Sou mineiro, né? Gosto de comida de boteco, gosto de sentar no boteco, cerveja de garrafa. Eu falo muito isso aqui, né? Eu gosto de cerveja de garrafa. Não gosto de chopp, gosto de cerveja de garrafa, hoje mais de vinho. Mas os amigos, né, ficam, poxa, você era mais engraçado quando você estava sem regime. Quando é que vai acabar isso? Você vai voltar ao normal? Mas, cara, voltar ao normal? Como assim? Eu sou normal, eu estou normal agora. Mas essa também, essa parte é muito difícil, sabe? As pessoas entenderem que você, poxa, calma, vão comigo junto. Você não é amigo, não é amiga? Vamos junto. Vamos lá. Leonora, você fez alguma meditação ou terapia junto com o processo de emagrecimento? Olha, a meditação é algo que me acompanha, não de forma muito intensa, mas há muitos anos. Há muitos anos eu trafego nesse emaranhado de informações espiritualizadas, com mais ou menos intensidade, de acordo com a fase da vida, mas especificamente nesse processo da Clínica Ravena, eu não tive nenhum ponto de contato, assim, não foi preponderante. Mas hoje eu vejo que poderia ser de grande auxílio esse processo todo, sabe? De meditar, seria um bônus maravilhoso. Como lidar? Agora vamos ver a pergunta aqui do Lucas. Lucas, depois você vai falar quem é. Lucas é o nosso organizer. Como lidar em quarentena com a quantidade de pessoas, influenciadores, incentivando, temos como um corpo padrão. Vou fazer de novo. Como lidar na quarentena com a quantidade de pessoas e influenciadores
incentivando a termos um corpo padrão difícil de ser alcançado. Por onde começar? Começa lendo meu livro, Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre vida saudável. Não manual porque não temos manual. Bom, a primeira parte da resposta é essa. Começar com o entendimento de que essa medida, ela não é a sua medida. No livro, eu digo o seguinte: o doutor Alfredo, no consultório dele, a coisa que ele mais ouvia é o seguinte, as pessoas falando, doutor, eu quero ter tantos quilos. Ótimo, você quer ter tantos quilos. Você já teve esse peso na vida? Não, não. Se você nunca pesou isso, talvez você não vá conseguir. Ou, com grande certeza, eu digo, você não vai conseguir. Então, eu vejo isso, né, nas lives, né, que tomaram conta do Instagram. Eu não estou falando mal das lives, mesmo porque eu faço várias, mas é o seguinte, eu vejo a Anitta, gente, lutando boxe, que isso? Eu fico cansado só de ver. A Pugliese também, antes, né, aquela série de exercícios dela. Eu faço ginástica, inclusive subo até no escadão da Sumaré, que foi descoberto e batizado pela Pugliese. Adoro isso, mas eu encontro a minha medida. Eu adoro correr, mas eu encontro a minha medida. Eu adoro nadar, mas eu procuro a minha medida. Quando você já tem claro, primeiro, que você quer fazer alguma coisa, que você saiu dessa inércia e procurou o movimento, você já está na frente da pessoa que você era antes. Já dizia o Chico Science, um passo à frente e você não está mais no mesmo lugar. Mas isso é muito sério. Quando você tomou essa atitude, você já saiu do lugar em que você estava. Pronto, você já venceu um grande obstáculo. Agora, o objetivo é não se comparar com as outras pessoas. Se compare com o que você quer ser, com o que você acredita que pode ser. Talvez a sua medida seja essa, de chegar e virar uma pessoa tão importante quanto essa que está te ditando as normas e que você está vendo nas lives da quarentena. E que bacana se conseguir. Mas talvez isso acontece na imensa maioria das vezes, não seja essa a sua medida. Você vai ter que descobrir, mas você vai ter que descobrir no movimento. É por isso que é legal. Não adianta você falar, isso não é para mim, pronto, não é para mim, pronto, fechei, não é para mim. Não, talvez isso seja para você tomar a iniciativa de começar o movimento. Tem uma música dos Titãs que diz assim, as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. As ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Mas você só tropeçou porque teve o movimento, entendeu? Tá ligado, doido? Bom, vamos ver. Você continua a fazer corridas de rua? Qual a sua dica que você dá para quem quer passar dos 5K para os 10K? E assim por diante. Já tentei correr 8 e achei que fosse desmaiar. Raquel, obrigado pela pergunta. Boa sorte para você. É uma transição muito natural, muito natural. Imagina, Raquel, quem era a Raquel antes dos 5? Puxa, eu achava uma coisa tão absurda correr 5 quilômetros, tão absurda, e foi natural, foi no treino. Se você quase morreu porque chegou nos 8, talvez você tenha ido depressa demais, porque, na verdade, a corrida não é com ninguém, é com você, né? Então, não tem que acelerar, tem que ir no seu ritmo, tem que... a dica que eu posso te dar, eu comecei a correr com o José Rubens Delia, meu grande professor, meu grande mestre. Eu falava, Delia, quando eu quiser eu vou parar, né? Ele falou, claro, quando você quiser você para. Vamos correr. Começamos a correr no Parque Ibirapuera. E ele falou, eu falei, e aí, Delia, vamos parar agora? Ele falou assim, vamos parar mais para frente um pouquinho, mais para frente um pouquinho. E o desafio era, em 2 meses, eu me preparar para 3, acho que eram 3 meses, para correr a São Silvestre, que eram 15 quilômetros. E o que é legal é que ele me ajudou a estipular metas para mim. Então, a gente tinha metas assim, até determinado tempo eu precisava correr 10 quilômetros. O dia que eu passei a barreira dos 10 quilômetros,
foi uma coisa tão legal, mas tão bacana, porque eu não era uma prova, não era não estava tentando baixar contra o relógio, nada. Mas eu fui no meu ritmo, eu fui entendendo, eu fui me percebendo, fui achando que, puxa, agora dá para ir, agora dá para ir. E assim foi também quando eu participei da maratona da UTMB, que eu quebrei a barreira dos 30 pela primeira vez, né? Lá são quase 50. E foi uma coisa muito bacana, correndo em montanha, treinando aqui em São Paulo, a corrida foi na Suíça, entender isso. Então, a minha dica, vá com calma, não tem pressa, você já começou, aí você só tem a ganhar, você só tem a ganhar. É muito interessante esse processo, quando você se descobre como um ser corrente, né, de corredor, né, de corredora. Parabéns, vá em frente, me dê notícias. Eu queria também dizer que meu Instagram é Ferrocha, né? Fernando Rocha, @Fernando Rocha. Lá eu conto das minhas peripécias, minhas aventuras. Então, vou ter muito feliz de ter vocês como meus acompanhantes, meus companheiros de jornada também no Instagram. Eu não sou medida para ninguém. Faltam 15 minutos para encerrar, gente. Qual esporte você indica para começar a se movimentar? A caminhada, né? A caminhada é um esporte. Gente, o movimento já é uma coisa fantástica. O movimento, eu indico usar o transporte público. A Organização Mundial da Saúde já disse que usar o transporte público para ir e voltar do trabalho é uma forma de atividade física. A gente coloca cerca de 4 quilômetros de movimento no nosso dia a dia, de uma forma geral, quando a gente usa o transporte público. Eu recomendo isso, a caminhada. Caminhada é uma coisa maravilhosa para o cérebro, maravilhosa para o corpo. É um momento da gente estar conosco, da gente perceber o caminho, da gente se interagir com as coisas que estão à nossa volta. Eu recomendo demais a caminhada. Depois a caminhada vai ser naturalmente um degrau para chegar na corrida. É natural. É, eu fiz aqui em São Paulo uma coisa super bacana, que também está aqui no livro, que é o Caminho do Sol. O Caminho do Sol é um caminho preparatório para o caminho de Santiago de Compostela. É super bacana. Eu recomendo vocês uma pesquisa agora nesses dias de quarentena, vocês olharem, só entrar lá no site do Caminho do Sol. Ele acontece aqui em São Paulo, ele sai ali perto de Alphaville, Santana do Parnaíba, e vai até perto de Brotas, em Águas de São Pedro. São 12 dias, 350 quilômetros por aí de caminhadas. 12 dias você sai, já para em lugares pré-estabelecidos, já tem uma organização, sabe? De pessoas que estão lá te esperando para alimentação, as refeições. Você paga tudo isso para a organização e já vai estar tudo preparado para quando você chegar. Tem grupos grandes, menores, dependendo da época que você fizer. Essa é uma grande experiência, foi a experiência que me tornou peregrino. Eu virei peregrino, eu já era sem saber que era. Sempre gostei de andar, mas depois de ter feito o Caminho do Sol, eu virei um peregrino da luz, como eu digo para os meus amigos, porque eu adoro andar, adoro andar. E esse caminho é de um entendimento próprio, autoentendimento tão grande, gente, é muito bacana. Por dia, a distância varia entre 15 a 18 quilômetros. Você faz por dia. Mas o que você tem para fazer nesses dias todos? Só caminhar. Chegar de um ponto ao outro, pelo interior de São Paulo. Você passa em vários. Estão me perguntando quantos quilômetros por dia se anda nesse caminho? Então, entre 12 a 19 quilômetros. Mas você sai de manhã, assim, você sai cedinho, toma um café nas fazendas. Primeiro dia você sai de Santana do Parnaíba até um pouquinho mais para frente, até chegar perto de Itu, chega em Itu, passa em Cabreúva, Salto, Elias Fausto. São cidades muito legais do interior de São Paulo, e você vai passando por fazendas, plantações de cana, claro, só tem cana, né, no interior de São Paulo, nessa região, né? E a descoberta do que você se torna, que é o grande presente, sabe? É o grande presente. E aí chega em Águas de São Pedro, que é uma cidade linda, tem um hotel muito bacana do Senac lá, é uma cidade
turística, assim, acolhedora, bacana. Eu acho assim que e pessoas de todas as idades fazem o caminho, né? De todas as idades. E não importa se você faz com um grupo de 12 pessoas, 15 pessoas. Quando eu fui, tinha umas 9 pessoas. É, em algum momento, em muitos momentos, você vai caminhar sozinho, sozinho. Você chega de manhã, como eu disse, né, a rotina é essa. Você sai de manhã bem cedinho, toma o café nessa fazenda que você chegou, tomou o café e caminha e vai embora. 12 quilômetros. Vai chegar na próxima fazenda por volta ali das 3h30 da tarde, mais ou menos, tomou café, comprou um lanchinho, passa numas vendas, assim, sabe, nesses mercados assim de interior que são muito legais, sem pressa, não está concorrendo, não está correndo com ninguém, não é? Até que chega no seu ponto do dia. Aí tem lá uma comidinha, uma janta, num almoço delicioso, comidinha comidinha de fogão de lenha, sabe? É uma delícia. Aí toma um banho, almoça, dá aquela lombeira assim, dá uma dormida. Acorda, à noite, tem o jantar. Tem o jantar. Aí janta, aí dorme para acordar muito cedo, né? Tomar um café e começar tudo de novo. Caminhar em grupo é mais fácil que sozinho, depende do grupo, né? Eu prefiro andar sozinho. Eu prefiro andar sozinho, porque aí tem seu ritmo. Nesse processo do Caminho do Sol, eu achei fantástico andar sozinho. E meu grande sonho de vida é fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Mas, gente, lembra que eu disse? Ó, são 300 e poucos quilômetros em 12 dias. Caminho de Santiago de Compostela são 800 quilômetros, de 800 a 900 quilômetros, demora em torno de uns 30, 40 dias, se for o prazo que a gente tem que separar aí, uns 40 dias por aí. Será? Eu não consegui ter esse tempo na minha vida de ficar assim com um projeto grande assim para ficar completamente dedicado 40 dias. Eu adoraria, é meu sonho de consumo de vida, sabe? É esse, fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Quero demais fazer, mas demais. É para isso, aliás, que eu fiz o Caminho do Sol já há quase 10 anos, até mais de 10 anos. Queria até fazer de novo. E pode fazer também o Caminho de Caminho do Sol, dá para fazer também de bicicleta. De bicicleta. Aí demora muito menos. Bom, gente, faltando 5 minutos aqui, já vamos caminhando para o fim. Quero então deixar um grande abraço para vocês, mostrar aqui de novo meu livro, falar das minhas redes sociais. Eu estou no Instagram, @Fernando Rocha. Lá eu falo sobre meus dias aqui nesse período de quarentena. Estou fazendo uma coisa muito legal, que é conversar com várias pessoas ao redor do mundo, para ver como é que está a rotina desses brasileiros, né? Em pontos equidistantes, em pontos, né, que a gente não pode chegar nem, nem se quisesse. Né? Então, eu falei com um amigo no Japão, falei com minhas amigas lá em Portugal, falei com o pessoal lá da China, na Inglaterra com minha queridíssima jornalista Alessandra Cunha, na Rússia com a filha de uma amiga que está lá, na Argentina com uma grande amiga, na Holanda, e tenho feito disso assim uma rotina para esses dias. Gosto muito de exercer essa minha habilidade de ser comunicador, de, de conversar e mostrar como é que o mundo está se portando, né? Tem posicionamentos muito diferentes assim com relação aos governos, né? Por exemplo, a Rússia diz que foram poucos casos até agora, um país continental, faz divisa com a China, faz fronteira com a China. Será que é isso mesmo? Será que o governo não está mostrando todos os dados? Né? Na Argentina, a polícia prende as pessoas que saem sem um objetivo, que não estão trabalhando. Portugal, no norte de Portugal principalmente, as pessoas estão completamente desesperadas, mas um desespero muito além do que nós temos aqui. Ou seja, eu acho que até certo, coeso, é isso mesmo, né? A doença é emergente, precisa disso, né?
está crescendo. No Peru, temos 5 brasileiros lá que estão num hostel com mais 110 pessoas, sendo que 2 estão contaminadas, eles não podem sair, até o quarteirão está interditado. Uma situação muito triste lá para esses brasileiros, né? A China já mostra uma outra situação. A China está saindo da quarentena. Então, eu conversei com um brasileiro falando como é que ele viveu esses 3 meses, como é que foram esses 3 meses, o que que ele fez, como é que foi o processo de abastecimento, se faltou alguma coisa. O cara trabalha com entretenimento, o cara dança, faz parte de um show de dança lá na China e ficou 3 meses parado. 3 meses parado. Gente, 3 meses em casa, entendeu? Isso é real. Aconteceu na China, numa cidade que é quase do tamanho do Brasil. É uma coisa absurda, né? Na Inglaterra teve uma resistência, né, de declarar o chamado lockout, né, a quarentena de fato, né, mas agora sim, depois que o primeiro-ministro acabou pegando a doença, né? Mas tem uma coisa em comum em todos esses 10 países que eu falei, procuram por papel higiênico. Gente, é absurdo. Em todo lugar, do Japão a Holanda, Argentina, Peru, Rússia, Inglaterra, China, Itália, todo mundo procurando papel higiênico. Eu pergunto, gente, nós vivemos tanto tempo sem papel higiênico, tem água, tem tudo, até no Japão, né, que tem muito mais recursos nos vasos sanitários, mas enfim, coisa curiosa, todo mundo tem problema lá, está acabando, ou já acabou, né? Mas é bom lembrar que o abastecimento acontece normalmente no Brasil, tá tudo. Eu tive no mercado na semana passada, tudo normal, prateleiras grandes, abertas, livres, sem aglomeração, tudo tranquilo. Ou seja, a gente precisa só de inteligência, né, para vencer essa, né? Bom, pessoal, acho que agora deu o nosso tempo aqui. Queria muito agradecer a companhia de vocês. Agradecer essa oportunidade do Grupo Record, da editora, e dizer que o livro encontra-se à venda nas grandes livrarias, mas não adianta sair, porque a livraria está fechada, então você pode comprar pela internet. Vou ter muito prazer de compartilhar a experiência dos leitores depois desse nosso encontro. Vocês me falem aí o que vocês acharam na internet, @Fernando Rocha. Pode despedir que eu encerro quando você der tchau. Então, eu já vou dando meu tchau. Foi uma alegria conversar com vocês. Um grande beijo. A gente se vê, então, no meu Instagram, tá bom? Digam aí o que vocês acharam. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Saúde.